Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 15, faremos a leitura até o capítulo 6, versículo 9. Quero falar sobre os deveres domésticos. Essa é a 10ª mensagem da exposição na carta aos Efésios. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo por quanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nós expressamos a Ti a gratidão do nosso coração por estarmos diante da Tua presença e agora por ouvirmos a Tua palavra. Pedimos a direção do Senhor, que o Senhor nos ensine a Tua vontade revelada nas Escrituras e que o Senhor nos instrua para que a nossa caminhada seja de maneira que o Teu nome seja engrandecido. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu acho que a melhor maneira de nós demonstrarmos a nossa espiritualidade é no nosso trato do dia a dia. Muito se fala sobre espiritualidade. As pessoas acham que espiritualidade às vezes é demonstrada pelo exercício dos dons. Durante um tempo da minha caminhada cristã, acho que logo no início, de 1995 para 96, eu aprendi que a verdadeira espiritualidade estava em manifestações sobrenaturais. Eu tinha um costume de pular na igreja, de rodar, usava um paletó colorido, eu tinha um paletó roxo com uma camisa do peito assim, e eu lembro que os botões eram dourados, e eu girava na igreja, aquele paletó voava, né? E nós congregávamos numa igreja que ainda não tinha construído a parte de cima, nós estávamos na parte de baixo, e o chão estava no contrapiso, e às vezes os irmãos não molhavam antes do culto e aquilo levantava uma poeira terrível. Eu dei muito trabalho, eu cheguei ao ponto de sair sapateando da igreja por meio da rua. Eu precisava os diáconos ir lá e me puxar pelo braço e falar: tá bom, meu filho, para com isso. Como quem diz assim: a gente já viu que você é espiritual, a gente já sabe que você é cheio de poder. E por incrível que pareça, irmãos, é claro que isso fez parte da minha juventude,
mas eu treinava em casa para não ter problema na igreja, né? Principalmente para não ficar tonto na hora de orar. Eu treinava mesmo, literalmente. E eu tinha aprendido que a verdadeira espiritualidade ela consistia nessa capacidade de demonstrar, né, que a gente poderia fazer certas coisas que cabiam só àqueles que realmente eram cheios do Espírito Santo. E muitas pessoas às vezes pensam dessa maneira, pensam que ser cheio do Espírito Santo é profetizar, é revelar, ou exercer o ministério de cura, ou ser um bom pregador, ou ser um bom ensinador. Mas, pelo que me parece aqui, o apóstolo Paulo nos faz um grande desafio. Ele diz, na sua primeira parte da carta, com muito conteúdo sobre a doutrina, e agora, a partir do capítulo 4, ele fala sobre aplicar essa doutrina na vida prática, na vida cotidiana, no dia a dia, e principalmente no âmbito familiar. Parece que o cerne da verdadeira espiritualidade aqui está na família. Então, o que Paulo vai dizer é que se você realmente é cheio do Espírito Santo, se você realmente conhece a Deus, você vai cumprir exatamente os requisitos que ele está estabelecendo aqui. De manhã eu falei sobre ser imitador de Deus, né? Sobre não conviver com certos comportamentos ímpios que desagradam a Deus e que ao mesmo tempo nós somos desafiados na cultura atual, como os irmãos de Éfeso eram, uma cultura extremamente imoral que está sempre tentando nos seduzir, nos envolver para vivermos de uma maneira que não agrada a Deus. E agora o apóstolo Paulo vai nos dar várias diretrizes sobre a verdadeira vida cristã cheia do Espírito Santo. E nós vamos aprender isso a partir dos deveres domésticos. Vejam, meus irmãos, primeiro ele vai falar sobre a vida na sociedade. É o que ele vai fazer do versículo 15 até o 18. E ele começa dizendo, portanto, um advérbio conectivo, né, de ligação, ele está ligando a um assunto anterior. Vede prudentemente como andais. O que é que Paulo está falando desde o capítulo 4? Lembra do versículo 1? Ele diz que nós temos que andar de maneira digna da nossa vocação. Ele faz isso no início do capítulo 5 e ele dá continuidade agora no versículo 15, dizendo, irmãos, vede prudentemente, tenham cautela, saibam aonde vocês pisam, vejam como vocês estão vivendo a vida de vocês. Tomem muito cuidado. E aí no 15 para o 16, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, se vocês vão caminhar na presença de Deus, saibam de uma coisa, vocês não podem andar como os nécios, vocês não podem andar como os tolos, como pessoas que não se preocupam com a vida, mas caminhem de maneira que vocês possam remir o tempo, de maneira que vocês possam aproveitar cada oportunidade que Deus te dá. A vida é muito breve, a vida é muito curta, o nosso tempo é muito disputado. E eu falo tanto do dia a dia quanto do período da nossa existência. No dia a dia eu acho que não preciso nem explicar muita coisa. Todo mundo aqui sabe que a vida é muito corrida mesmo. Ou seja, levanta cedo e vai para a batalha e sabe que se você não estabelecer horários e regras para fazer certas coisas, o seu dia passa voando. Não dá para fazer muita coisa. Você planeja uma coisa para a semana que vem e já chega o dia rapidamente, você fala, nossa, mas foi ontem que eu assumi esse compromisso. Eu costumo brincar assim, você vai na loja, compra uma coisa em 10 vezes, primeira parcela para 30 dias, sai da loja com o produto, chega na sua casa, o carnê está vencido. É uma sensação muito estranha. Você fala, como pode? Quando eu quero alguma coisa, nunca chega, né? Quando você não está preocupado com aquilo, chega rapidamente. Porque a nossa vida é cheia de compromisso. Você tem atividade o tempo todo. Como eu disse de manhã, você está pensando o tempo todo, você está gerando comportamentos o tempo todo, a sua vida é sempre muito acelerada. E não só no dia a dia, como a vida é muito breve. As pessoas, quando vão envelhecendo, elas sempre dizem isso, olha, minha vida passou muito rápido. Converse com uma pessoa de 70, 80 anos. Então você percebe que a vida, embora sejam muitos anos, a vida passa rápido. Então nós, como cristãos, devemos remir o tempo, aproveitando cada oportunidade, fazendo uma análise, percebendo as oportunidades que Deus nos dá, porque senão, depois não adianta chorar o leite derramado. As oportunidades que Deus nos dá para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nós vivermos de maneira que Ele seja glorificado no nosso comportamento. Então nós não podemos, verso 17,
ser como os insensatos, mas devemos entender a vontade do Senhor. O insensato não tem percepção. O insensato, ele caminha de qualquer maneira. Ele é um louco, ele é um doido, é uma pessoa sem noção. Mas nós que servimos a Deus devemos entender a vontade do Senhor. E aqui, irmãos, não é uma questão emotiva. A vontade de Deus não é uma questão afetiva, é muito mais uma questão racional e, ao mesmo tempo, espiritual. Porque você precisa entender, ou seja, você tem que racionalizar, mas você tem que discernir também, você tem que ter vida espiritual. É por isso que nós recorremos às Escrituras. Então não é só o intelecto, não é só a compreensão, mas a comunhão com Deus para que Ele dirija os nossos passos. Eu posso ter bastante conhecimento da palavra de Deus, eu posso memorizar as Escrituras, eu posso ser uma pessoa que frequenta vários cultos e que faz vários estudos e que tem muito conhecimento, mas se eu não tiver o discernimento espiritual, mesmo assim eu posso viver de maneira insensata. Eu posso perder as oportunidades de crescer espiritualmente e de amadurecer espiritualmente. Eu preciso remir o tempo e eu não posso ser insensato, mas entender a vontade do Senhor. Agora, Paulo, como sempre, muito sábio, ele entende o seu leitor e ele vai conversar com aquelas pessoas que estão envolvidas numa cultura extremamente imoral. A cidade de Éfeso era uma cidade que tinha predominância, o comportamento quase que hegemônico da imoralidade por causa de Diana. Diana era a deusa que no mundo romano, no mundo latino, prefigurava a deusa Ártemis, que era do mundo grego. Era a deusa da sensualidade, da fertilidade. O templo de Diana, naquela época, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, era um templo muito portencioso e tinham lá as prostitutas cultuais. Então, a prática imoral, os sexos envolvendo até rituais, era muito comum naquela sociedade. As famílias sofriam muito por causa do procedimento da sociedade, da influência cultural, não muito diferente do que nós temos hoje, né? Eu disse de manhã que a Diana, que era o nome latino de Ártemis, e que no mundo ocidental é a Mulher Maravilha. Muitas pessoas não sabiam. A Mulher Maravilha representa essa deusa, o símbolo do empoderamento feminino e o ícone do movimento feminista, né? A Mulher Maravilha hoje tem o título honorífico na ONU dessa personagem que traz em si a independência do homem. Então, a cultura era muito influenciada pelos gregos, embora fosse o Império Romano. E uma das influências que eles recebiam era do deus Dionísio. Dionísio era o deus das orgias, da bebida, das danças, que no mundo romano foi chamado de Baco. O deus Baco era esse deus celebrado com as embriaguez. Então as pessoas faziam festas, se embriagavam e ficavam numa espécie de êxtase. Isso tudo culminava nas orgias sexuais. Isso era comum. O deus Baco é de onde origina a palavra bacana. A pessoa bacana é a pessoa que gosta dessa liberdade das coisas. De onde vem a palavra bacanalha ou bacanal, que é orgia sexual. Esse deus é de onde origina a festa de carnaval, por exemplo. A festa de carnaval tem como esse objetivo. As pessoas que pulam o carnaval não imaginam um carnaval sem bebida e sem orgias sexuais. Então, naquela época, a igreja também sofria esse tipo de influência cultural. E Paulo, ele diz aqui que vocês não podem embriagar-se com um vinho em que há contenda, em que há briga, em que há disparidade entre vocês. Vocês têm que tomar muito cuidado com a vida e o procedimento social. Como vocês vão se comportar na sociedade. É interessante que o foco de Paulo aqui não é necessariamente a inebriação, os tipos de ou ser cheio do Espírito e ficar embriagado com o Espírito ou ficar embriagado com vinho. Não é esse o foco, mas ele está usando uma linguagem da literatura sapiencial.
No mundo judaico, eles usavam muito a expressão embriagar-se para falar sobre alguém estar cheio de alguma coisa. Ele faz esse trocadilho, ele está falando com pessoas que têm influência judaica, mas que estão numa cultura grega. É interessante isso aqui. E ele diz, olha, não fiquem cheios de coisas imorais. Por quê, irmãos? Porque se nós não cuidarmos, nós nos enchemos de coisas imorais. Seja na música, seja na televisão, seja nas conversas, seja nas amizades, a nossa vida na sociedade. Nós não podemos viver cheio dessas coisas. Lembra do que ele falou nos versículos anteriores? Que ele falou sobre chocarrices, parvoíces, prostituição, impureza, avareza, torpezas, essas coisas que não convêm aos crentes. É uma piada infame aqui, é uma brincadeira imoral ali, é uma amizade indecente acolá, e a pessoa vai se enchendo dessas coisas e o resultado é que essa pessoa acaba se separando da verdadeira comunhão. Mas o que é que nós temos que fazer então? Ele diz, enchei-vos do Espírito Santo. Não no sentido só carismático. Não é lógico que nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mas é no sentido de que a presença do Espírito, ela vai ser ativa como esse mediador na redenção. Irmãos, entendam que o Espírito Santo de Deus habita em nós e que Ele nos potencializa para vivermos essa vida de maneira que Deus seja glorificado. Ele que dá esse dínamo. É Ele que nos enche, é Ele que nos dá poder, é Ele que nos dá capacidade para testemunhar, é Ele que nos dá ousadia para pregar o Evangelho, é Ele que nos dá discernimento para entender o mundo à nossa volta, é Ele que nos dá sabedoria para conduzir a nossa família, é sermos cheios do Espírito Santo, e não cheios de coisas imorais, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é assim que um crente deve viver na sociedade. Agora, ele também tem uma vida na comunidade. Nós vivemos na sociedade, mas também temos uma vida aqui na nossa comunidade, entre irmãos, verso 19 ao 21. Bom, lá fora eu tenho que dar testemunho. Eu não posso ser cheio de coisas imorais, eu não posso viver como os nécios, eu tenho que ser prudente, tenho que ser cuidadoso e tenho que ser cheio do Espírito Santo, para dar testemunho poderoso lá fora. Agora, dentro da comunidade, verso 19, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Como é a vida em comunidade? Adorando a Deus através dos salmos, aqui pode ser os 150 salmos do saltério que nós temos. Pode também fazer menção a composições que eram dirigidas a Deus, como hinos que nós temos da nossa harpa, do nosso inário. Então ele fala sobre hinos e cânticos espirituais, músicas que eram composições que resultavam de uma experiência cristã. Essa convivência da comunidade sempre buscando glorificar a Deus. Por isso que o culto é importante. É por isso que nós sempre nos reunimos para adorar a Deus. É por isso que a igreja tem que ser sim essencial nesse momento. Aliás, a igreja é sempre essencial para a vida cristã. É por isso que nós priorizamos, porque o resultado dessa nossa comunhão resulta aqui no verso 20, dando sempre graças, agradecendo a Deus, reconhecendo a bondade de Deus e em gratidão por Ele ser o autor da nossa fé. Nós estamos aqui nessa noite gratos a Deus, porque Ele nos resgatou da vida de pecado, porque Ele nos deu vida em Cristo Jesus, porque Ele abriu o nosso entendimento, porque Ele nos capacita para que nós consigamos viver um testemunho verdadeiro. Nós erramos, nós pecamos, nós tropeçamos, nós falhamos, mas nós nos voltamos para Deus, nós confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoa, nos acolhe, nos fortalece e nós somos gratos a Ele por isso. Então, na comunidade, eu me relaciono com os irmãos. E na comunidade, ninguém é melhor do que ninguém. Antes, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. A palavra grega usada aqui para sujeição não é um controle absoluto. O pastor fala uma coisa, amém, eu faço. Fulano fala uma coisa, tá bom, eu faço. Não é essa a ideia. Mas é uma disposição voluntária em ajudar o outro, reconhecendo o amor de Deus acima de todos.
O padrão é sempre aquele que Paulo estabeleceu no versículo 32 do capítulo 4, que ele diz assim: sede um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, e ele diz, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. O meu padrão, o meu espelho aqui é esse amor de Deus, que é diferente de caridade, como eu disse de manhã. Caridade, o óbolo, esse exercício de generosidade não tem nada a ver com o amor de Deus. O amor de Deus tem a ver com a afeição do caráter. A caridade, às vezes, por causa da nossa herança católica, é aquela sensação: eu dei um donativo, eu fiz um ato de bondade, então eu estou bem com Deus. É uma espécie de troca, de câmbio. Não é isso que Paulo está dizendo. É o reconhecimento de que Deus nos amou em Cristo, de que nós não merecíamos absolutamente nada, e por causa desse amor, o meu caráter se afeiçoa a Deus e ao meu irmão. Então eu tenho empatia pelo meu irmão. Meu irmão está passando por uma dificuldade, eu não simplesmente cruzo os braços e digo assim, não, eu não tenho nada a ver com isso. Ou, tá bom, eu vou orar por você. Mas eu sinto dor no meu coração por causa das dificuldades do meu irmão. Não é porque eu trouxe um mantimento, não é porque eu dei um dízimo ou porque eu dei uma oferta. E se eu não fizerem essas coisas, eu estou pior ainda. Porque aí sim é uma demonstração de isenção de alguém que não se envolve com a comunidade. Mas não é só fazer, é sentir. E ele está dizendo, olha, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. E agora, irmãos, ele vai trazer isso para um núcleo mais desafiador ainda. Porque agora ele vai falar sobre a convivência doméstica. Para eu saber da sua espiritualidade, eu preciso perguntar para alguém que convive com você. Sua esposa, seu marido ou seus filhos. Eles é que vão dizer se você é crente mesmo ou não. Não é você, é o seu cônjuge. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você, você perguntar para mim, eu vou falar, não, eu sou crente. E se eu perguntar para o seu cônjuge, ele vai dizer a mesma coisa? Se tiver a oportunidade de abrir o coração e falar assim, olha pastor, eu preciso falar a verdade. O meu marido é assim, assim, assim. Ou a minha esposa é assim, assim. Ou os meus filhos são assim. Ou os meus pais são assim. Então ele vai trazer isso para o núcleo familiar. E ele começa dando conselhos à mulher. E quais são os conselhos? Primeiro, vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Tem muito homem que quando lê isso aqui se enche, né? Olha, a mulher tem que se sujeitar a mim. Ele esqueceu do versículo anterior. O versículo anterior ele falou assim, sujeitem-se uns aos outros. Mas se eu quero e espero que a minha mulher se sujeite a mim, então eu também me sujeito aos meus irmãos. Então não é uma questão de hierarquia, não é uma questão de domínio, não é uma questão de comando, de poder. É uma questão de sujeição à missão que Deus deu. O homem e a mulher, eles são iguais, porque são feitos à imagem e semelhança de Deus, mas eles têm papéis distintos. E é exatamente isso que Paulo vai fazer. Ele vai colocar a função, a especificidade de cada um na ambiência familiar. Como é que eles vão viver no convívio familiar, desenvolvendo o papel que Deus deu. Então a mulher vai se sujeitar ao marido, com respeito na relação conjugal, entendendo que ela faz isso porque ela ama a Cristo. Não é porque o marido merece, não é porque o marido é bom, ou porque é bravo, ou porque tem dinheiro, ou porque é provedor, não, é porque ela ama a Cristo. Essa sujeição é no exercício do papel feminino para o cuidado com a sua casa. Então quando a mulher começa a invadir as funções que Deus deu ao homem, e ela começa a exercer a autoridade do homem dentro de casa, ela está agindo como uma tola, e ela está trazendo sofrimento à sua própria casa. Primeiro porque ela está desconstruindo a autoridade do homem. E tem muitas mulheres que fazem isso, principalmente nessa sociedade que incentiva o empoderamento feminino. Então o homem começa a se afastar das suas responsabilidades porque a mulher toma a frente da casa. E a mulher não é feita com a estrutura psicológica e emocional e nem com a autoridade espiritual para isso. Ao homem é dado esse papel. E tem muitos homens que gostam disso.
Gostam que a mulher assume as responsabilidades. Ele diz para a esposa, vai lá, conversa com os filhos, vai lá, chama atenção, vai lá agora, cuida das contas, vai lá agora, cuida de não sei o quê, cuida da espiritualidade, vai, faça aquilo. Não, o homem tem o seu papel. A mulher é a sua auxiliadora. Ela tem que se submeter a essa missão, sempre entendendo, olha, a missão é a mesma, mas Deus te colocou como cabeça aqui, então, por favor, assume essa liderança. E a mulher se submete nesse sentido. E o verso 23 é o que ele vai dizer, porque o marido é o cabeça da mulher. Aqui, como lá em 1 Coríntios 11, Paulo se fundamenta na linha histórica da criação. O que Paulo está dizendo? Que a mulher foi feita do homem. Vejam, Deus, quando fez o homem do pó da terra, Deus fez Adão. Eva foi feita da costela de Adão. Logo, a mulher vem do homem. O representante da humanidade não são os dois, Adão e Eva, mas é somente Adão. Quando eles pecaram, Deus não foi diretamente a Eva. Vocês perceberam que Deus cobrou quem primeiro? Adão. Aonde você está, Adão? Quando Deus deu uma ordem, ele deu para Adão. Então, Paulo ele se baseia nessa linha histórica da criação e ele entende que então Adão é o cabeça, logo ele é o representante. Então o homem deve exercer esse papel de liderança espiritual, porque o homem é o cabeça da mulher. Verso 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Aqui a gente já começa a ter uma percepção. Cristo é o cabeça da igreja. Então a igreja se comporta de maneira que ela ouve a Cristo e que ela busca honrar a Cristo na sua relação com Ele, trazendo alegria e bem-estar à vida comunitária. Quando a mulher entende que o homem é o seu cabeça, ela procura honrar o marido e ter alegria na convivência matrimonial, no relacionamento, no enlace, na vida conjugal, para que haja paz e harmonia na sua família. Agora, se os homens ficarão felizes porque Paulo diz que a mulher deve se sujeitar, percebam que Paulo diz isso no verso 22, 23 e 24. Agora ele vai dar um recado aos homens. E o recado aos homens vem do 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. O recado aos homens aqui é muito mais incisivo, é muito mais profundo, é bem mais cirúrgico. Olha o verso 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O padrão de Paulo, para nós homens casados, é que eu tenho que amar a minha esposa ao ponto de, se necessário, morrer no lugar dela. Isso envolve um amor tão comprometedor e um vínculo tão profundo que eu a coloco como prioritária na minha vida. Eu a amo como amo a mim mesmo. E ele diz, assim como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Estar disposto ao sofrimento não é maus tratos, não é ao descaso e o abandono. O homem casado tem como prioridade cuidar da sua esposa. Você pode ter dinheiro, você pode ter um bom carro, você pode ter uma boa casa, você pode ter uma boa empresa, um bom cargo, mas isso não é prioridade. A prioridade é a sua esposa. Os homens devem amar as suas esposas. Eles devem conversar com elas, eles devem amá-las e respeitá-las, eles devem estar dispostos a ouvi-las, orar junto, zelar por elas. Não é a mãe, não é o pai, não é o irmão, não é a irmã, não são os filhos, é a minha esposa. A prioridade aqui é a esposa. Amar, cuidar, se envolver. Verso 26 ao 27, ele vai usar o exemplo de Cristo com relação à igreja. Ele diz que para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Cristo não só se entregou pela igreja, como ele aperfeiçoa a igreja. O que é que Cristo está fazendo com a gente nessa noite? Ele está aperfeiçoando a nossa relação com ele. Toda vez que eu tomo ceia, Cristo está dizendo, eu te amo. Eu e você somos um. Há uma unidade
mística aqui. Há uma união espiritual tão profunda nos sacramentos que Cristo toca em nós. Lembra da oração dele no Evangelho de João? Para que nós sejamos um. E ele usa o exemplo dessa unidade com Cristo, dizendo: maridos, amem vossas esposas, sejam um com elas, purificando-as, preservando-as, aperfeiçoando-as, zelando. Aqui é o perfil de um homem paciente e cuidadoso. Assim como Cristo está disposto a me ouvir e a me instruir e a participar da minha vida, eu preciso ouvir, instruir e participar da vida da minha esposa. Ela é a minha prioridade. É isso que Ele está requerendo de mim, é isso que Ele está exigindo de mim. Por quê? Verso 28. Porque quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Você quer mostrar para todo mundo que você se ama? Tem gente que gosta de fazer a selfie no Face, né? Eu sou mais eu me amo. Não, ame sua esposa, porque se você amar a sua esposa, você está amando a si mesmo. Quanto mais você cuida da sua esposa, quanto mais você zela pelo seu cônjuge, mais você se ama. E é interessante, irmãos, aqui, é que no mundo pagão, essa ideia de amor profundo entre os gregos e os romanos era uma coisa que não fazia muito sentido. Eles eram muito promíscuos, muito imorais. Eles se prostituíam. Então, o sexo era uma coisa muito livre naquela sociedade. A mulher era vista como um objeto de desejo e de satisfação. Parece que não é muito diferente da sociedade atual, né? Todo tipo de propaganda, eles colocam lá uma mulher sem roupa, tentando vulgarizar, denegrir a imagem da mulher e colocando também na cabeça das mulheres que o único valor que elas têm é a aparência. E tem muitas mulheres que se acham, porque se acham sensuais e bonitas, e ele está dizendo: não é isso. O homem cristão ama a sua esposa não por causa da aparência, não é por causa disso. Se existe uma coisa horrível, é quando um homem convive com uma mulher muitos anos, e a mulher gera filhos, e de repente você vê aquele homem saindo do casamento para arrumar uma mulher mais nova. Essa é a desgraça entre políticos, né? Pode pegar desde o presidente até o ex-presidente. O ex-presidente tem quase 80 anos, a mulher 30. Eles gostam de ostentar mulheres novas, porque é como se fosse um objeto de desejo, e para mostrar para os outros homens. Mas jogador de futebol não é assim? O camarada nasceu numa periferia, pobre, pé rapado, ficou rico, foi jogar num time europeu. O que ele faz? Ele volta lá para o bairro dele, lá no meio dos seus amigos, e busca uma moça lá para casar? Claro que não. Ele casa com uma modelo, com uma atriz famosa, para ostentar que agora ele tem dinheiro e poder para ter o objeto do desejo sexual. E as mulheres acham bonito isso. E as jovens seguem essas mulheres, não é? Porque postam lá foto na ilha ou no avião. A cultura tenta transformar as mulheres em objeto de desejo. E ele não está dizendo: olha, vocês não podem fazer isso, amem suas esposas, porque vocês são um. Há uma unidade. Então, quando você ama, honra, zela e cuida, você está amando-se a si mesmo. E ele então vai dar agora alguns conselhos para a vida matrimonial, do versículo 32 ao 33. E ele vai fazer um paralelo entre a vida de um homem com uma mulher e Cristo com a igreja. Veja, irmãos, que interessante. Verso 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Aqui, na mente de Paulo, é assim: a unidade cósmica que existe com Cristo, que é prefigurado no elo do casamento, vai nos mostrar que ao longo das narrativas bíblicas, dos acontecimentos da história bíblica, há um apontamento para que a nossa união conjugal seja uma figura do relacionamento de Cristo e a igreja. Eu vou aproveitar, a Gi e o Wendel estão aqui, foi exatamente essa mensagem. E coincidentemente hoje eu recebi as fotos do casamento deles, né? Foi o último casamento celebrado aqui. E a minha mensagem foi sobre casamento, um culto nupcial.
Às vezes as pessoas pensam no casamento só como um mega evento. Existe a indústria do casamento, não é? O salão de festas, o buffet, a roupa, os padrinhos e as madrinhas, e a comida, e os convidados, e todo aquele negócio chique, e as fotografias, e como se o casamento fosse só isso. Aquele casamento tradicional, realizado na igreja, com os elementos culticos, com oração, com palavra, parece que perdeu meio que o sentido. As pessoas agora gostam mais de fazer à beira da praia. Não estou dizendo que não possa, né? Mas de fazer numa chácara, ao ar livre. Mas nós precisamos resgatar alguns valores, porque o casamento ele é um culto a Deus. O casamento é um culto. Por isso que esses casamentos que começam bem, depois vem dança, bebida e bagunça, aquilo está difamando a santidade de Deus, porque o casamento é uma instituição divina. Não é um sacramento, mas ele é uma instituição divina. Então há muita seriedade no enlace matrimonial. E vejam, eu citei no casamento deles e eu quero ler aqui para vocês 10 passagens bíblicas que mostram a semelhança entre o casamento e Cristo com a igreja. Primeiro, irmãos, Adão e Eva foram feitos através do matrimônio, assim Cristo é um com a sua igreja, conforme João 17. Não é? É o que Paulo também vai dizer aqui, os dois tornaram uma só carne. Segundo, Eva veio de Adão, assim também a igreja veio do descendente prometido em Gênesis 3, que é Cristo. Terceiro, Adão é considerado o cabeça de Eva, ou seja, seu representante, assim Cristo é também o cabeça da igreja, o seu representante. Quarto, o homem é convocado a deixar a sua parentela para unir-se à sua esposa, deixará pai e mãe, unir-se à sua esposa e serão os dois uma só carne. Cristo também deixou a glória em busca da sua igreja. Quinto, ao iniciar o seu ministério salvífico, Cristo opera seu primeiro milagre em um casamento, transformando água em vinho. Ele começa o seu ministério de maneira sobrenatural exatamente num casamento. Sexto, a igreja é apresentada nas Escrituras como a noiva de Cristo. Sétimo, Apocalipse 21:2 diz que a igreja é vista ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Oitavo, a segunda vinda de Cristo será até as nuvens, onde haverá o encontro nupcial. Quando a noiva entra num casamento tradicional, ela não para no meio do caminho e o noivo não vai ao encontro. Isso prefigura esse encontro com Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Nono, o encontro com Cristo será um enlace matrimonial e celebrado com uma grande festa que a Bíblia chama de bodas do Cordeiro. É uma festa de casamento, nós vamos celebrar. 10, em Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem, vem. Ou seja, existe uma concordância verbal com um sim. Então Paulo diz que há um mistério aí, que o casamento deve ser honroso, que o casamento deve ser mantido, que a esposa se sujeita ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, e que o marido ama a esposa assim como Cristo ama a igreja, porque há um mistério maravilhoso. Então veja, você pode viver o seu casamento de maneira que o próprio evangelho seja dito através do seu matrimônio. Deus é glorificado. E então, como resultado disso, agora vem um conselho sobre como pais e filhos devem viver. Capítulo 6, do 1 ao 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Paulo está dizendo assim, olha, tanto judeus quanto romanos entendem que um filho deve ser obediente ao pai. Ele sabia disso. Ele diz, isso é justo, é o que se espera, que filhos obedeçam a seus pais. É lógico que a ideia aqui são de crianças que precisam ainda do cuidado paterno, essa obediência. Mas, quando adultos, não devem desobedecer. Eu saí de casa, agora eu faço o que eu quero, não obedeço mais. Não, a obediência é visto como algo justo. Do 2 ao 3 tem uma citação do 5º mandamento, e é um mandamento com promessa. Honrar o pai e mãe para que se prolongue os dias sobre a terra.
para que a sua vida vá bem. Honrar não é só respeitar. Honrar tem a ver com um conceito hebraico de carregar. É uma palavra muito interessante. Ela muitas vezes pode ser usada até como carregar um peso. Quando é que o pai e a mãe precisam dessa honra dos filhos com mais intensidade? Na velhice. E qual é a fase mais difícil para um pai e uma mãe com relação aos filhos? Na velhice. Muitos filhos abandonam o cuidado dos pais. Eles não honram seus pais. E é por isso que muitas pessoas não têm vida longa e não prosperam sobre a terra, não têm vida feliz, porque não honram seus pais. A coisa mais linda que existe é quando uma pessoa idosa recebe o cuidado, o carinho e a proteção dos seus filhos. Se preocupam, e principalmente agora nesse período que nós estamos vivendo. E os mais jovens também devem honrar, viver de tal maneira que traga honra para os seus pais. Para que as pessoas, ao olharem para os filhos, sintam orgulho e dignifiquem a educação que aquela criança recebeu dos seus pais. Filhos desobedientes, filhos que andam de maneira desregrada, eles envergonham seus pais. Há muitos pais que sofrem com o comportamento dos filhos, porque é triste, é lamentável, mas quando um filho caminha corretamente, honra o pai e a mãe, ele traz orgulho, ele traz essa dignidade que todo pai e toda mãe deseja. Né? E tem pai que se enche, né? Faz aquele peito de pomba, é o meu filho, é a minha filha. Isso é a melhor coisa que tem. Uma vez eu pedi para a Joana citar os 10 mandamentos, foi um vídeo, ela procurando 3 referências bíblicas, né? E a gente estava treinando e ela ficou tão hábil. E eu falei assim, eu vou gravar um vídeo e vou publicar no Facebook, né? Porque também sou filho de Deus, né? Aí eu falei assim, Joana, vamos lá. Citei 3 referências bíblicas, eu falei rápido, sem olhar aqui nos referenciais. Ela foi procurando. Aí ontem eu estava mostrando para ela, acho que teve quase 100 compartilhamentos. Eu falei, olha Joana, que legal. Eu me senti todo orgulhoso, né? Não é uma coisa boa? Eu fico imaginando um pai que vê um filho fazendo uma coisa vergonhosa. Ele fala, ai meu Deus do céu, que vergonha. Porque não traz honra para casa. Sem dizer, tem pais que às vezes estão tão desvirtuados também que acabam publicando coisas desonrosas. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, há 2 conselhos. Primeiro, não provoquem a ira. Segundo, criem, eduquem seus filhos na doutrina e na admoestação. Então eu tenho que repreender, mas eu não posso provocar a ira. Na cultura antiga, o espancamento era muito comum. Eles espancavam as crianças naquele contexto. Paulo se posiciona, talvez entre a minoria dos escritores antigos, ele parece desaprovar excessivamente isso. Ele não gosta disso. Não provoquem a ira. Não está dizendo que não pode disciplinar, mas a maneira como eles faziam. O pai e a mãe que não têm participação na vida dos filhos e na formação do caráter, quando percebem que uma coisa está saindo demais do controle, tendem a explodir em ira. E dizer assim, olha, eu vou arrebentar você se você fizer isso de novo. Paulo está dizendo, não faça isso. Você está desafiando os seus filhos a uma disputa de queda de braço que não vai valer a pena. Vai ficar igual aquela história do menino que apanhava do pai direto, e um dia da mãe subiu, acho que num banquinho, e disse, quando eu estiver desse tamanho, você não vai fazer mais isso. Bate enquanto pode. Isso é um absurdo. Os pais precisam aprender a doutrinar os seus filhos. Isso não significa que você não tem que ter rigidez e disciplina. Tem que ter, mas admoestando com piedade. O filho precisa entender que ele tem que obedecer a Cristo por causa das consequências com relação à eternidade. Não é porque você vai descer a mão. Às vezes a criança que não tem essa percepção, os limites são assim.
Ele tem que tomar cuidado até com o que fala, né? Porque vai para o YouTube, vamos for, o Milton Ribeiro, o ministro da Educação, ele tem uma palestra sobre a disciplina com as crianças, né? Ele fala assim que tem que bater na criança. O pessoal já pegou o vídeo dele, olha, o ministro da Educação incentiva o espancamento. Não é isso que Paulo está dizendo. Então, há limites. E o limite, às vezes, é ultrapassado porque não há envolvimento na educação, porque não há participação dos pais. O pai e a mãe entregam os filhos a qualquer instrução, a qualquer doutrinação, e depois, quando acontece algo que eles discordam, eles começam a fazer tortura psicológica e ameaças. Não pode. Não é dessa maneira, mas criai-os, conviva com seus filhos na doutrina e admoestação. Então vejam, irmãos, esposas, entendam o seu papel. Maridos, exerçam aquilo que Deus os chamou para exercerem. Filhos, obedeçam seus pais, honrem seus pais. Pais, cuidem de seus filhos. E então, ele lança isso para a convivência agora, até nas relações de negócio, versículos 5 ao 9. O 5 ele diz assim: vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Muitos mestres frequentemente reclamavam dos escravos, porque naquela sociedade era comum a escravidão. Eles reclamavam que os escravos eram preguiçosos na ausência deles. Irmãos, eu já tive uma empresa e eu tinha algumas pessoas que trabalhavam, na verdade tinha 2 que trabalhavam na produção dos equipamentos, e eu achava assim que eu ia ganhar muito dinheiro, ia colocando mais pessoas para trabalhar e eu ia só visitar cliente. O meu erro foi exatamente esse. No começo eu não tinha preparado essas pessoas para trabalharem na minha ausência. E esses funcionários, toda vez que eu saía em busca de cliente, eles paravam de trabalhar ou faziam mal feito. Foi um período de grande desgaste na minha vida. Às vezes o empregado reclama das condições de trabalho, reclama do salário, mas eu não sei se você já teve a oportunidade de contratar alguém para prestar um serviço. Como é difícil, principalmente se for CLT. Se você registrar essa pessoa com um salário fixo e ela souber assim, não, todo final do mês eu tenho o meu salário, tenho aqui meu fundo de garantia. Geralmente, se essa pessoa não for honesta, ela enrola com o serviço. Como é difícil. E o que parece aqui é que essas pessoas também reclamavam, e Paulo está dando uma outra perspectiva, incentivando-os a trabalhar, mas com uma nova esperança, um novo motivo. Ele diz, na sinceridade do vosso coração, como se vocês estivessem fazendo isso para Cristo Jesus, se vocês estivessem trabalhando para Jesus Cristo. Não enganem vossos empregadores, não sejam desonestos. Isso aqui cabe a nós que exercemos função, a mim no exercício pastoral. Não é porque a igreja me paga um salário, ou porque eu não tenho um encarregado, alguém que fica me policiando, que eu vou ser relaxado e descuidado com as minhas obrigações. Eu faço isso porque eu faço para Cristo. Se você trabalha no comércio, você está lá e está recebendo aquilo que foi combinado, exerça o seu papel. Se acha que não está bom, converse com o seu empregador, mas nunca em detrimento da sua função. Se é funcionário público, a mesma coisa. Ah, mas eu discordo da gestão pública ou da liderança federal. Não, isso não tem nada a ver. Se você recebe, sabia que o salário era para fazer isso, faça. Semelhantemente, aqueles que empregam pessoas, os senhores naquela época, verso 9, vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu e que para ele não há acepção de pessoas. Aristóteles, ele reclamava de alguns filósofos que achavam que a escravidão deveria ser combatida, mas eles não eram muito agressivos nisso. É interessante que o apóstolo Paulo, ele não está admitindo que a escravidão seja uma coisa boa. Ao mesmo tempo, ele não está aqui abolindo a escravidão, porque essa questão aqui de códigos domésticos não é a questão relevante para Paulo. Paulo não está preocupado com uma questão social, vamos abolir a escravatura, não é isso. Mas
Se houvesse um movimento contra a escravidão, eu tenho certeza que Paulo se posicionaria contra. Sabe por quê? Porque Paulo dá a seguinte afirmação: Deus está no céu e para ele não há acepção de pessoas. Ou seja, tanto o Senhor quanto o escravo são absolutamente iguais. E isso naquela cultura era inadmissível. Eu não sou igual ao meu escravo, ele é meu escravo. O que Paulo está fazendo é trazendo a capacidade de convivência, de maneira que Cristo seja glorificado, mesmo existindo a escravidão, porque fazia parte da cultura. Ele diz assim aos escravos: olha, sejam honestos, trabalhem, mas como se vocês estivessem trabalhando para o Senhor Jesus e não para o Senhor de vocês. E ele diz então para os senhores, os homens que tinham escravos e que eram cristãos: olha, vocês deveriam honrar, não maltratem, não desprezem. Às vezes a pessoa, porque tem dinheiro, pode agir dessa maneira. Contrata uma pessoa para ser diarista, por exemplo. Alguém que tem dinheiro, tem uma casa grande e maltrata, constrange, humilha. Tem muitas pessoas que vivem assim, ostentando, sabe, menosprezando, em detrimento do outro. Paulo diz: nós somos todos iguais diante de Deus. Portanto, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade é vista assim, na vida cotidiana. Mostre que você é cheio do Espírito Santo, amando seu marido, marido honrando sua esposa, filhos obedecendo os pais, pais educando seus filhos, empregados trabalhando honestamente e empregadores sendo justos com seus empregados. Esse é o nosso grande desafio. Se nós vivermos assim, nós demonstraremos à sociedade a verdadeira espiritualidade. Portanto, meus irmãos, eu concluo dizendo que, acima de qualquer coisa, Paulo está nos motivando a termos uma vida digna, prudente e honrosa. Seja justo, caminhe com sinceridade, procure fazer aquilo que agrada a Deus. Essa é a verdadeira evidência de que nós somos cheios do Espírito Santo. Amém, meus irmãos?